Boa tarde, meus amigos. Vamos aqui dar um bate-papo aqui a respeito do possível estado de sítio que poderia ser decretado pelo presidente da República. Se existe possibilidade disso, se é legal, é constitucional ou não. Bom, primeiro vamos ressaltar aqui o seguinte. Vamos colocar aqui no Google Notícias, nós estamos aqui com o estado de sítio escrito aqui. O presidente da República, já no dia 20 de março, portanto 3 dias atrás, disse o seguinte: decreto de estado de sítio não está no radar, diz Bolsonaro. Consultor jurídico, vamos ver aqui. Cogitado por Bolsonaro, estado de sítio por coronavírus é inconstitucional, diz OAB. Vamos voltar aqui no Google. Parecer da OAB contra a possibilidade de estado de sítio. Isso foi há um dia. Então você pode entrar nesse site aqui se você quiser e ler o parecer da OAB por completo. Agora vamos dar uma olhada no que seria o estado de sítio aqui na Constituição Federal, porque a gente sabe que as notícias, elas muitas vezes têm um lado político a defender. O estado de sítio seria inconstitucional nesse momento? Vamos ver aqui. Aqui nós estamos na Constituição Federal, site oficial do Planalto, portanto está totalmente atualizada. Você pode ir lá e conferir nesse exato momento nesse endereço aqui. Artigo 136 da Constituição Federal do Brasil diz o seguinte: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente estabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Seria esses dois os motivos aqui. Instabilidade institucional poderia ser o efeito da calamidade aí provocada pelo coronavírus. Porém, até outro dia eu estava cogitando aqui a possibilidade de decretação do estado de defesa, mas refletindo, eu mesmo cheguei à conclusão de que o estado de defesa, ele não seria um instrumento legal a ser aplicado nesse momento. Por quê? Porque aqui, quando o artigo 136 fala da decretação do estado de defesa, ele coloca esse termo aqui, ó, essa condição, em locais restritos e determinados. Significa que o estado de defesa só pode ser decretado num local determinado, não pode ser generalizado pelo país todo. O que não é o caso do coronavírus, que é uma epidemia aí que se alastrou, ou teoricamente se alastrou, pelo país inteiro de maneira uniforme, praticamente. Então, se fosse decretado estado de defesa, teria que ser em determinados lugares. Vamos supor que São Paulo e Rio de Janeiro sofram instabilidade institucional devido à crise gerada pelo coronavírus. Aí sim, decreta-se estado de defesa naquela localidade. Mas no país todo, o estado de defesa não é cabido. Então, vamos deixar de lado a possibilidade de decretação do estado de defesa. Vamos agora ver a questão do estado de sítio, que é o que consta na matéria. Está aqui. Seção 2 do estado de sítio. Artigo 137, então é o artigo posterior aí. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Veja bem, existe uma diferença aqui entre o estado de sítio e o de defesa. No estado de defesa, o presidente simplesmente decreta e manda o decreto para ser analisado posteriormente pelo Congresso Nacional. Aqui não. Aqui, antes de decretar, ele tem que solicitar ao Congresso uma autorização para decretar o estado de sítio. Está entendendo a diferença? Então, no estado de sítio, ele tem que pedir primeiro a autorização do Congresso para depois decretar.
Já no estado de defesa, ele decreta primeiro e depois manda para o Congresso analisar se o decreto continua em vigor ou não. Em todos os casos, o Congresso ele vai ser consultado, ele vai ser... outra coisa, esse Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, o presidente é obrigatório, tanto no estado de defesa quanto no sítio, é obrigatório o presidente ouvir esses dois conselhos, que fazem parte do Poder Executivo. Mas o presidente não fica vinculado à opinião desses dois conselhos. Esses conselhos são órgãos consultivos, ou seja, ele só vai pegar uma opinião desse pessoal, mas ele não fica obrigado a acatar a opinião desses dois conselhos. É mais uma formalidade aí para garantir que o presidente fique bem assessorado ao tomar uma medida tão importante quanto essa. Então, em quais casos seria cabível decretar o estado de sítio? Primeiro, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Eu quero pegar essa última parte aqui. Fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Vamos supor que decrete-se em São Paulo somente o estado de defesa. Mas o estado de defesa durou lá 30 dias, foi prorrogado por mais 30, e aí ele acaba o prazo. Ele não tem como o estado de defesa perdurar mais do que 60 dias. E o estado de defesa decretado lá não deu conta de resolver a crise. Aí então pode-se decretar estado de sítio. Ou ainda que uma instabilidade que começou lá em São Paulo comece a se alastrar pelo país todo. Ou seja, não foi eficaz decretar estado de defesa naquela localidade. Então pode-se decretar o estado de sítio. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é comoção grave de repercussão nacional, que seria o caso do coronavírus. Sim, acontece que esse termo comoção grave, ele é um termo de interpretação, ele é um termo subjetivo, ele é muito alargado. A Constituição não detalha o que seria essa tal comoção grave. Entendendo? Então, depois nós vamos analisar essa questão aqui, sobre a questão da comoção grave. Quem é que interpreta isso? Tá. Quem é que diz se é uma comoção grave ou não? Segundo, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Isso aqui não é o caso do nosso assunto hoje. Então, só vamos ficar bem claro. São 3 hipóteses, 4 hipóteses, vamos dizer na verdade. Comoção grave, ineficácia do estado de defesa, declaração de guerra, agressão armada estrangeira. Declaração de guerra e agressão armada estrangeira são termos parecidos, né? Assim como comoção grave e ineficácia do estado de defesa também são termos parecidos, embora não sejam a mesma coisa, mas são parecidos. Então alguns diriam que são 2 somente as hipóteses, outros diriam que são 4 hipóteses, se a gente dividir cada inciso desse aqui em 2 partes. Parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Então, o estado de sítio ele tem que ser motivado. Ele não pode simplesmente decretar. No próprio decreto, ele tem que expor quais os motivos que levaram ele a decretar o estado de sítio ou a solicitar a autorização. Ainda, o estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. E depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Então, o estado de sítio pode estar restrito a algumas áreas? Pode. O estado de defesa deve ficar em áreas restritas. O estado de sítio pode ficar em áreas restritas, mas ele pode abranger o país todo também. Nada impede. O estado de sítio, no caso do artigo 137.1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior.
No do inciso segundo, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira. Então veja aqui, ele faz uma diferenciação. Nesse caso de comoção grave, aqui, ou de ineficácia do estado de defesa, não pode ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. O que isso significa? Que ele tem que decretar por no máximo 30 dias e ele pode sim prorrogar, desde que não seja o prazo superior a 30 dias. Então ele decreta por 30 dias, prorroga por mais 30, prorroga por mais 30, prorroga por mais 30, e assim sem limites. Mas ele tem que ir prorrogando toda vez. E toda vez que prorrogar, claro, os motivos determinantes devem ser expostos, né? Considerando que perdura a situação decretada no estado de sítio no dia tal, né? Decidimos prorrogar por 30 dias o prazo do estado de sítio. Já no inciso 2, que é o caso de guerra, ele é ilimitado, não precisa ter um prazo determinado. Mas não é o nosso caso aqui, então vamos passar para frente. Solicitar autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, que é aquele momento em que os parlamentares não estão trabalhando, estão de folga, de férias, enfim, durante aquela paralisação de final de ano, o presidente do Senado, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para reunir-se dentro de 5 dias, a fim de apreciar o ato. Se não me engano, no estado de defesa, o prazo era de 10 dias, se não me engano. Já no estado de sítio, que é mais grave, são 5 dias. O Congresso permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Então, são medidas coercitivas, sim. Sim, são medidas de força, né? Em que se aplica a força via de regra. Aqui ele diz que só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Só. Esse só aqui é muito importante, porque a Constituição não autoriza tomar outras medidas que não sejam especificamente essas. Na hipótese, claro, do inciso primeiro, naquela questão da comoção grave. Veja bem. Obrigação de permanência em localidade determinada. Veja bem, a Constituição fez todo esse baile, mostrou todo um rito, todo um processo de freios e contrapesos para dizer que somente aqui nesse caso de estado de sítio é que você pode obrigar a permanência de pessoas a uma determinada localidade, de modo que fica cada vez mais explícito, cada vez que fazemos esse estudo aqui e olhamos a Constituição, que sim, é inconstitucional, é ilegal e não tem o menor fundamento os decretos de governadores estaduais e de prefeitos municipais obrigarem a permanência de pessoas em determinadas situações. Nós vamos ver que tem uma exceção, claro, tem a lei temporária do coronavírus, né, que é uma lei federal. Isso aqui não é absoluto, portanto, mas aí você vai ver que aquela lei, ela é específica para um grupo de pessoas, ou seja, pessoas que são suspeitas ou confirmadas com a infecção, e essa suspeita e essa confirmação tem que ser feita por um órgão técnico, por um órgão de saúde. Então não é o governador que vai mandar todas as pessoas de um determinado estado ficarem em casa. Isso não existe. Ou um prefeito que vai fechar a cidade, vai impedir o direito de ir e vir, ou determinar a permanência de uma pessoa numa determinada localidade. Somente através do estado de sítio, de defesa, seguindo os ritos constitucionais, é que se pode chegar a tamanha decisão. Detenção em edifícios não destinados a acusados ou condenados por crimes comuns. Então você pode, no estado de sítio, prender as pessoas mesmo que não seja na cadeia propriamente dita, que é uma situação de comoção grave, é uma situação gravíssima que você talvez precise tomar medidas mais drásticas. Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Então, no estado de sítio, a imprensa não tem mais aquela liberdade constitucional que ela goza nos períodos normais.
pode sim ser cerceado a liberdade de imprensa no estado de sítio. Suspensão da liberdade de reunião. Olha só, outra questão que os governadores tomaram aí medidas contra essa questão, né? Quando eles falam que não pode haver aglomerações de pessoas, né? Está aqui previsto na Constituição através do estado de sítio. Isso é absoluto? Não. Mas aí tem que seguir a lei federal. A lei federal coloca condições muito objetivas para você impedir a liberdade de reunião, ou seja, impedir as aglomerações e tudo mais. De modo que nós vemos mais uma vez, não importa a minha opinião ou a sua, se isso é moral ou não, tecnicamente falando, é inconstitucional, é ilegal os decretos estaduais que impedem que as pessoas se reúnam em lugares determinados. Busca e apreensão em domicílio. Aqui está falando de uma busca e apreensão sem o mandado judicial, claro, porque são medidas administrativas, não dependem de autorização do Poder Judiciário. Então, nesse caso, a polícia, o exército, a autoridade poderá sim entrar nos domicílios mesmo sem ordem judicial e mesmo sem estar em flagrante, obviamente, porque na situação de flagrante já existe essa autorização. Intervenção nas empresas de serviços públicos. Aqui tanto faz se a empresa é pública ou privada, desde que o serviço seja público, né? Então pode ser lá uma concessionária. E requisição de bens. Aqui a requisição de bens está lá no artigo 5º também, que ela tem que ser indenizada se houver dano, mas vai ser indenizada posteriormente. Não se inclui nas restrições do inciso 3º, que é essa aqui, ó, correspondência, liberdade de imprensa e tudo mais, a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberado pela respectiva mesa. Então o parlamentar não pode ser calado em vista da decretação do estado de sítio. Ao cessar o estado de sítio, a defesa cessarão seus efeitos. Bom, pessoal, então mais ou menos isso aqui. Agora o que eu queria discutir com vocês? Vamos voltar aqui na declaração da OAB, né? A OAB considera inconstitucional qualquer tentativa de decretação do estado de sítio. Vamos ver se isso aqui é verdade mesmo? Como nós vimos aqui no estado de sítio, quem são os órgãos que funcionam? Então, o Conselho da República vai ser ouvido, o Conselho de Defesa Nacional vai ser ouvido, e depois vai para o Congresso Nacional a autorização, o pedido de autorização, e o Congresso decide por maioria absoluta se decreta ou não. Ou seja, a OAB não tem autoridade de dizer o que é constitucional ou não. Ela emitiu um parecer, ela emitiu uma opinião. Aqui não estou incitando um desrespeito à Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição importante, sim. Mas a OAB não é convidada pela Constituição a emitir pareceres, a emitir opiniões a respeito da decretação do estado de sítio. E outra, aqui quando nós vemos a previsão da decretação do estado de sítio, nós vemos os motivos que podem levar a essa questão. Um deles é a comoção grave. Essa comoção grave é um termo vago. Como não existem aqui outros órgãos previstos a analisar o estado de sítio, nós vamos ficar restrito ao que decidir o Conselho da República e o Conselho da Defesa em caráter apenas consultivo, o que decidir o Presidente da República e o que decidir por maioria absoluta o Congresso Nacional, as duas casas legislativas. O que essas instituições decidirem vai ser considerada comoção grave. Então são eles que vão dizer o que é comoção grave, não é a OAB. Aí alguém pode me perguntar, mas e o Supremo Tribunal Federal? Pode ser ajuizada uma ação de inconstitucionalidade, pode ser questionado essa decretação do estado de sítio e ser levado essa disputa até o Congresso Nacional? Aqui não fala nada, a Constituição não prevê
que o estado de sítio vai ser apreciado pelo Poder Judiciário e que o Supremo poderá mandar revogar o decreto de estado de sítio. Não está previsto. Porém, então aqui é uma questão também de interpretação jurídica. Porém, eu sou levado a acreditar que sim, que o Supremo pode analisar a constitucionalidade do decreto, mas o judiciário fica restrito a analisar a legalidade, não o mérito administrativo. Primeiro nós temos que dizer, há uma crise? Há. No caso do coronavírus, há uma crise. Seja o vírus real ou não, o fato é que há uma crise. As pessoas estão sem sair de casa, estão sem trabalhar, muitas perdendo o emprego, né? Outras morrendo, já morreram várias pessoas por causa da gripe, né? Dizem que é por causa da gripe, do novo coronavírus. Então, de fato, objetivamente falando, existe sim uma crise, existe. Agora, essa crise é grave? É uma comoção grave? Isso é meio subjetivo. A meu ver, não cabe ao Supremo entrar nesse mérito, no mérito administrativo, mas sim analisar a questão da legalidade. Ou seja, foi seguido a forma constitucional para decretar estado de sítio? Foi enviado, foi ouvido o Conselho da República, foi ouvido o Conselho de Defesa Nacional, foi enviado a autorização para o Congresso, o Congresso votou em maioria absoluta, foi publicado em Diário Oficial, foi publicado pelo Presidente da República, pela autoridade competente? Sim. Então, se a forma foi observada, é legal, sim. O mérito de dizer se é comoção grave ou não, a meu ver, não cabe ao Poder Judiciário. E por que cabe ao Poder Judiciário analisar a questão legal? Artigo 5º diz assim, ó, aqui, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, pode ser levada ao questionamento do Poder Judiciário? Pode. Então, a lei, o decreto aí também, muito menos o decreto, não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário sempre pode discutir esses assuntos. Sempre, sempre. Isso está previsto no artigo 5º da Constituição. É um direito e uma garantia fundamental. É cláusula pétrea. Inclusive, não pode ser alterada da Constituição. Agora, o Poder Judiciário, aí diz a doutrina, ele se restringe a analisar a legalidade do ato administrativo e não o mérito. Então, nós concluímos que não importa o que diga a OAB, não importa o que digam os jornais e a mídia. Se for decretado o estado de sítio e observada as legalidades, o estado de sítio é constitucional, sim. Ah, você acha que deve decretar estado de sítio? Não, eu acho que não deve. Politicamente, estrategicamente falando, não deve ser decretado estado de sítio. Pode ser que minha opinião mude nos próximos dias. Mas, a meu ver, os estados, esses sim, flagrantemente usurparam a função da presidência da República ao tomarem medidas coercitivas de restrição de direitos de reunião e de locomoção. Isso é inconstitucional. Eu vou dar mais uma olhada em... Agora já tem alguns juristas gravando vídeos sobre esse respeito. Eu vou dar mais uma olhada. E até queria indicar um canal aqui para vocês, ó. Esse canal aqui, ó. Eu sugiro que você dê uma olhada nesses vídeos que ele está colocando. Foi o primeiro jurista que eu vi falando desse assunto, ó. Por exemplo, esse vídeo aqui, ó, vou ter que olhar ainda, ó. Estados e municípios podem fechar fronteiras? Aqui ele fala do estado de sítio. Nesse momento ele reflete que se é inconstitucional ou não. E aqui ele fala também sobre o estado de sítio aqui nesse outro vídeo. E o estado de calamidade, quais são as diferenças e tudo mais, né? Então eu indico esse canal aqui, ó. O Birajara Casado. Ele é um advogado e professor de Direito Constitucional. Então, ao invés de ficar ouvindo a mídia aí, né, que fala um monte de bobagem, né, não acredite em tudo que sai. Quando eles disserem que saiu um decreto, procure baixar o decreto e ler. Geralmente os decretos são curtinhos. Você vai lá no Diário Oficial daquele estado, do município, baixa o decreto, leia. Não acredite no que a mídia está falando. Os jornalistas têm interesses, eles ganham. Os jornais, as redações, eles ganham para publicar determinadas matérias que têm
certos interesses, ou eles estão convictos ideologicamente falando, mas cabe a você filtrar e ver se você vai querer acreditar neles ou não. Estou te dando aqui uma outra opção. Se você não quiser, não peço que você acredite em mim, aliás, eu peço que você vá conferir. Se você não quiser conferir, aí o problema é seu. Beleza, meus amigos? Não se esqueça de se inscrever no canal aí, deixe o seu like e até a próxima. Vou atualizando vocês aqui conforme o desenrolar desta crise. Esteja preparado, meu amigo. Abraço, até outro vídeo, se Deus quiser. Et in saecula